Oi pessoal, na aula de hoje vamos fazer essa blusa com o fio Prisma. É uma blusa square, ou seja, ela é feita com 2 quadrados, bem fácil, rápida, prática de ser confeccionada e fica bem bonita no corpo. E o mais legal de tudo é que nós vamos confeccionar usando apenas um novelo do fio. Bem, confira a seguir a lista de materiais, a tabela de tamanhos e vamos dar início à nossa aula. Para fazer a nossa blusa square, nós vamos precisar de um novelo, apenas um novelo do fio Prisma da Círculo. Ele vem com 600 metros e eu estou usando aqui na aula a cor 9735. Vou confeccionar no tamanho M, mas vou passar as medidas também para o tamanho P, o M que eu vou confeccionar, o G e o GG. Bem, olha só que bacana, eu vou começar a tirar aqui de dentro, então eu venho da cor mais clara até chegar à mais escura. Aqui eu peguei mais algumas cores do Prisma para vocês poderem ter ideia de como vocês vão poder variar bastante aí na blusa de vocês. Além de um novelo do Prisma, eu vou usar a agulha número 3,5. O Prisma, ele vem com uma cartela de cores com 18 cores, então realmente dá para variar bastante. Então, tanto aqui a cor que eu mostrei para vocês, que eu vou fazer a nossa blusa, né, a blusa da aula, quanto a agulha, acessórios, as 18 cores do Prisma e tudo que você precisa para confeccionar as suas peças, você encontra na loja Mega Armarinho. Eu vou deixar aqui em cima no vídeo o link da loja para que vocês visitem a loja, conheçam a loja Mega Armarinho e possam aí fazer as suas compras na comodidade do seu lar e receber com muita facilidade. Confira as promoções e as novidades que o Mega Armarinho recebe toda semana. Bem, e agora que a gente já conferiu a lista de materiais, nós vamos dar início à nossa aula. Aqui a tabela de tamanhos é bem fácil. Até o tamanho M, nós vamos confeccionar com apenas um novelo e ainda teremos sobra de fio. No tamanho G e GG, nós vamos precisar de 2 novelos e ainda sobra bastante do segundo novelo, que dá aí para fazer uma peça infantil, uma peça adolescente, então o fio realmente rende bastante. Bem, confira a seguir a tabela de tamanhos do tamanho P até o tamanho GG. Bem, aqui nós vamos confeccionar o quadrado onde nós temos esse desenho central da mesma forma, ou seja, seguindo a mesma sequência, tanto de um lado quanto do outro da nossa blusa. Aliás, a blusa é bem bacana porque a gente pode usar aqui tanto de um lado quanto do outro para frente, então fica bem legal porque muda o tom do fio conforme a gente vai confeccionando e as duas partes ficam aí tom sobre tom, só que com essa diferença de cor. Bem, nós vamos confeccionar na aula o tamanho M, onde nós vamos trabalhar 10 carreiras de base. Eu vou começar a falar a tabela pelo tamanho P. Então, para o tamanho P, nós vamos confeccionar no nosso quadrado 8 carreiras de base. Então, o restante da blusa, tudo igual, a confecção, a mesma confecção, tudo. Agora, no tamanho P, vamos confeccionar 8 carreiras na base do nosso quadrado. Já no tamanho M, vamos confeccionar 10 carreiras no quadrado. No tamanho G, 12 carreiras no quadrado. E no tamanho GG, 15 carreiras no quadrado. Então, aqui na manga, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espaços
no tamanho M. No tamanho P, nós vamos fazer a mesma quantidade, deixando os 7 espaços. No tamanho G, nós vamos deixar aqui 8 espaços. E no tamanho GG, 9 a 10 espaços, dependendo se a pessoa quer o braço ali, a parte da manga no braço mais soltinha, se o braço ele é mais gordinho, se é mais fininho, então depende muito aí dessa questão. Mas essa quantidade já fica então como sugestão para cada um dos tamanhos. O restante do acabamento, como eu falei para vocês no início da tabela, nós vamos fazer tudo igual, manga, acabamento na parte de baixo, ombros, parte de cima, então tudo igualzinho e correspondente a cada tamanho aqui, só o quadrado e a abertura da manga. Bem, agora que nós já temos a tabela de tamanho, nós podemos dar início à nossa aula. Aqui eu já fiz uma das partes da nossa blusa. Porque nós vamos trabalhar a nossa blusa, ela até se chama square, porque square quer dizer quadrado, né? O nosso quadrado em crochê, com esse diagrama aqui no meio, que ficou bem interessante, e todo o degradê que o próprio fio já nos oferece. Bem, então eu já fiz a primeira parte. A primeira parte, eu tirei aqui, ó, o fio ele já vem com essa partezinha, para que possamos puxar e começar a trabalhar. Então, a primeira parte está feita, a segunda, que é exatamente igual, eu vou confeccionar junto com vocês e vou continuar o novelo, olha só. Eu tirei só a partezinha do meio, olha o tanto de fio que eu tenho ainda. Então, daqui eu continuo agora trabalhando, né, dando início à segunda parte da nossa blusa. Iniciamos a blusa pelo centro do quadrado, onde fazemos 5 correntes, fechamos com um ponto baixíssimo e faço 5 correntinhas. Aqui eu vou trabalhar o ponto alto português, é um ponto mais alongado, então como se eu fosse fazer um ponto alto, fico com as 3 laçadas na agulha, passo o fio por dentro da primeira laçada, passo pelas 2 e passo pelas últimas 2. Então, ele fica um ponto bem mais alongado. Faço uma correntinha, laçada na agulha, passo por dentro da minha argola e fico com as 3 laçadas como se eu fosse fazer um ponto alto normal. Venho, passo pela primeira laçada, depois eu tiro 2 e tiro 2. Eu vou trabalhar dessa forma até ficar com os 12 pontos separados por uma correntinha cada. Completei os 12 pontos, já fiz a última correntinha, agora conto 1, 2, 3. Na quarta corrente, fecho com um ponto baixíssimo. Inicio a segunda carreira também fazendo 4 correntes. Laçada na agulha, passo por dentro da primeira laçada, tiro 2 e depois tiro 2. O mesmo processo. Nós vamos repetir aqui o ponto alto português por toda a blusa. Faço uma corrente no próximo ponto. Mais uma vez, vou trabalhar 2 pontos juntos. Então, ficaremos ao longo da nossa carreira com 12 blocos, com os 2 pontos altos, cada ponto alto alongado. Então, 2, no próximo ponto mais 2, no próximo mais 2. Então, consequentemente, como temos 12 pontos altos na primeira carreira, nós teremos os 12 blocos com 2 pontos cada, separados por uma correntinha. Finalizei a segunda carreira, inicio a terceira fazendo as 4 correntinhas. Temos os 12 blocos com 2 pontos altos cada. Agora, nessa carreira, ficaremos com
12 blocos com 3 pontos altos cada, sendo que no primeiro ponto dos 2 no bloco, eu faço um ponto alto, e no segundo ponto de cada um dos blocos, eu faço os 2 pontos altos alongados aqui. Vamos chamar de ponto alto para facilitar quando a gente fala, mas ele é o alongado, sempre puxando só uma laçada na primeira. Às vezes a gente não acostuma tão rápido, porque a gente tá mais habituada com o ponto alto normal, mas esse daqui ele fica muito legal quando a gente faz as peças de moda, ele deixa assim o nosso trabalho mais solto, mais bonito. Fica com mais caimento a peça, né? Eu gosto bastante. Então, olha só, tá vendo? 3 pontos por bloco, em cada um dos blocos, ao longo de toda a carreira, vamos fazer esse mesmo processo. Um ponto no primeiro, 2 no segundo, uma correntinha de separação. Depois que eu terminar essa carreira, eu volto, nós já vamos mudar o desenho do ponto e continuar aqui a parte circular da nossa blusa, até chegar na hora de transformar em um quadrado. Nessa próxima carreira, eu vou trabalhar os leques, então eu faço ponto baixíssimo até chegar no ponto central. Como nós temos 3 pontos, então eu conto 1, 2, esse segundo ponto é o central, deixando um de um lado, um do outro. Faço aqui as 4 correntes e trabalho um ponto. Então, fiquei com 2 pontos. Faço 2 correntes e mais 2 pontos nesse mesmo ponto da carreira de base. Nós vamos separar os leques com uma corrente. Venho sobre o leque do próximo bloco, ponto central, e vou trabalhar o leque, 2 pontos altos, 2 correntes e os 2 altos alongados desse lado também. Dois pontos, 2 correntes e 2 pontos, uma correntinha de separação. Dessa forma, em volta de toda a carreira. Primeira carreira dos leques finalizada. Agora, eu venho sobre o segundo ponto do leque, fazendo um ponto baixíssimo. Aqui eu subo 4 correntes e dentro do espaço do leque eu trabalho 2 pontos. 1, 2. Então, ficaremos agora com um leque com 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos. Por quê? Em volta de toda a base, nós vamos trabalhar dessa mesma forma, 3 pontos, 2 correntes e 3 pontos. Faço uma correntinha de separação, venho sobre o segundo ponto, então, aqui no leque, ó, nós teremos ponto, tanto aqui no segundo ponto do leque, quanto no primeiro do outro lado. Então, venho, trabalho o ponto, dentro do leque, os 2 pontos, para que possamos ficar com 3 pontos de cada lado. Então, dessa forma, eu vou percorrer em volta de toda a carreira, onde vamos fazer leque sobre leque, mas agora, todos os leques trabalhados com 3 pontos, 2 correntes e 3 pontos. Finalizamos a parte redonda da nossa blusa. Agora, eu faço um ponto baixíssimo, 4 correntes que eu conto como o primeiro ponto, e aqui vai ser o primeiro canto, a primeira carreira onde nós vamos começar a formar o square da nossa blusa, o quadrado. Então, aqui já é um dos cantos, onde eu trabalhei 4 correntes e trabalho mais 3 pontos. Então, nós ficaremos no total aqui com 4 pontos. Faço 6 correntes e mais 4 pontos.
Quando eu terminar esses 4 pontos, nós vamos trabalhar a lateral do quadrado. Terminei o canto, 4 pontos, 6 correntes e 4 pontos. Agora, eu conto 1, 2 e na terceira correntinha da argola, eu faço 3 pontos. 1, 2 e 3. Terminei os 3, faço 2 correntes e no centro da próxima argola, novamente, trabalho os 3 pontos altos, formando mais um bloco. 3 pontos altos, tirando uma laçada, 2 e 2, ponto alto português. Do mesmo jeito que a gente já estava fazendo na parte de baixo, só que agora formando os bloquinhos para formar o quadrado mesmo, formar os 4 lados, assim nós vamos formar o quadrado. E nós vamos pegando argola por argola, não só no centro do desenho aqui, que forma tipo esse coraçãozinho. Nós vamos pegar em cada uma das argolas. Nós vamos ficar aqui com 5 bloquinhos com 3 pontos altos. No sexto, na sexta argola, é onde vamos novamente formar o canto. E dessa forma, até formar os 4 lados do quadrado. Canto, bloco, 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 bloco e bloco. Canto novamente. Quando eu finalizar essa carreira, eu volto para já falar por quantas carreiras nós vamos prosseguir. Depois nós vamos mudar o canto aqui também, trabalhando as carreiras seguintes com 3 correntinhas no canto. Essa primeira carreira, quando a gente começa a formar o quadrado, a gente deixa ela com 6 correntinhas para ficar bem certinho, bem vincado mesmo o canto, né? Os 4 cantinhos. Então, eu vou terminar essa carreira e volto para darmos continuidade. Finalizei a primeira carreira do quadrado e já iniciei a próxima. A primeira carreira, ficamos com canto, 1, 2, 3, 4, 5 blocos, canto novamente. Na primeira carreira, nós fizemos os cantos com 6 correntinhas. Agora, vamos trabalhar os cantos com 3 correntinhas, 4 pontos, 3 correntinhas e 4 pontos. Na lateral do quadrado, vamos continuar trabalhando 2 correntes e 3 pontos. Só que agora eu pego os 3 pontos dentro do intervalo, normalmente só passando a agulha pelo espaço de correntes. Canto novamente, 4 pontos, 3 correntes, 4 pontos. Dessa forma, nós vamos caminhar até completar 10 carreiras no total, fazendo os 4 cantos laterais, então dando toda a volta na carreira, fecho, começo novamente mais uma, até completar 10 carreiras. Eu tenho aqui a minha parte que já está pronta, que eu mostrei para vocês no início. Deixa eu mostrar novamente aqui. Então, depois do desenho aqui da parte arredondada, nós ficaremos com 11 carreiras no total. Por que que nós vamos trabalhar até a 10ª? Porque na última, a 11ª carreira, nós vamos trabalhando e já unindo parte da frente com a parte das costas. Então, fica bem prático, a gente faz isso já unindo na última carreira, não precisa voltar fazendo a costura, tudo. Então, é bem bacana essa parte. Bem, eu vou trabalhar, então, as carreiras fazendo os bloquinhos até completar 10 carreiras, onde volto já para fazermos essa parte que já vai para o acabamento da blusa. Uni aqui até restarem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espaços.
Venho aqui e começo a trabalhar agora só a parte da carreira mesmo, só a parte da frente. Então, nessa parte, eu não faço a união. Aqui já vai ser a cava da nossa blusa, então, é a parte por onde vai passar o braço. Então, eu faço agora 3 pontos, uma corrente, 3 pontos, uma corrente, até chegar aqui no canto, no último bloco, onde eu vou começar a unir essa parte, o quadrado, no outro que está atrás, para a costura dos ombros. Bem, aqui eu já fiz a parte da frente da carreira e eu queria só fazer uma correção. São 3 pontos e 2 correntinhas, 3 pontos e 2 correntinhas, eu falei uma correntinha. Então, são 3 pontos, 2 correntinhas, até chegar aqui no canto. No canto, eu já fiz os 4 pontos do canto, o primeiro bloco. Fiz uma correntinha, porque no canto nós trabalhamos uma correntinha para unir. Prendi com um ponto baixo, agora faço outra correntinha e trabalho os 4 pontos. Deixa eu virar aqui para ficar mais fácil pra gente confeccionar, porque aqui já vai ser a costura do ombro, ó. Então, eu venho, faço os 4 pontos, ainda trabalhando aqui no canto, né, do quadrado. Aí, venho. Fiz os 4, venho lá na parte de trás, prendo um ponto baixo. E já venho na parte da frente, fazendo o bloco com os 3 pontos altos da carreira. Fiz os 3 pontos altos, mais uma vez, venho lá no quadrado que está atrás, faço a união com ponto baixo e já vou para o próximo bloco, fazendo os 3 pontos. Fiz os 3 pontos, mais uma vez, vou no quadrado que está atrás. Então, nós vamos repetir por 1, 2, 3, 4 espaços. Aqui, eu já começo a trabalhar só a carreira da parte da frente, fazendo os 3 pontos, 2 correntinhas, 3 pontos, 2 correntinhas. Essa parte é a parte do decote, ele vai ficar como um decote canoa. Então, aqui, ó, já vou mostrar pra vocês. Aqui, nós já deixamos 1, 2, 3, 4 espaços unidos. Aí, a partir do 5º, eu vou fazer só a carreira na parte da frente, 3 pontos, 2 correntes, 3 pontos, 2 correntes, até restarem aqui 1, 2, 3, 4 espaços, que é onde vamos fazer a união do outro lado do ombro, como nós já fizemos nesse primeiro. Aí, aqui, nós repetimos a mesma sequência também na lateral, fazendo só a carreira da parte da frente, deixando aberto por 7 espaços. O restante eu costuro. Com isso, nós teremos já a abertura das mangas e a abertura do decote. Parte de baixo toda aberta, que é a parte do corpo, e as laterais já costuradas de um lado e do outro. Depois que eu terminar essa parte, eu volto para trabalharmos o acabamento. Aqui eu já terminei a costura, então eu fiquei com a parte da manga separada, a parte de cima, o decote da nossa blusa, e eu já fiz aqui o acabamento de um dos lados da manga, então fiz uma manga. Agora, nós vamos fazer esse mesmo trabalhado do outro lado. Aqui onde eu finalizei a costura,
E aqui onde eu vou começar o trabalhado da manga. Então, eu vou fazer uma carreira circulando para ficar nos dois lados. Então, prendo um ponto baixo, faço as 3 correntes e mais 2 pontos. Aqui, nessa primeira carreira, nós vamos continuar como nós estávamos fazendo nas últimas carreiras da base da nossa blusa. Então, eu venho, faço os 3 pontos e 2 correntinhas, como já estávamos fazendo. Então, eu vou caminhar agora até chegar lá na parte de cima, aqui, ó, na união dos dois, para fazer ali a passagem dessa parte e depois caminhar até a parte de baixo, a parte ali da cava, para finalizar essa carreira e já falar como vamos fazer as próximas. Caminhei aqui por toda a lateral. Agora, nós temos a união bem lá na parte de cima do ombro. Então, eu faço as minhas 2 correntes. Em um dos lados, aqui no canto, onde eu tenho espaço de correntinhas, eu faço um ponto. Onde eu prendi aqui com o ponto baixo, fazendo a união, eu faço mais um ponto. E do outro lado, no espaço de correntes, eu também faço um ponto. Então, eu fiquei com um bloco com 3 pontos altos. Aqui eu continuo na lateral, até chegar lá na parte de baixo, próximo à cava, onde eu volto, como eu disse para vocês, para finalizarmos a carreira e já dar início à próxima. Cheguei aqui na parte de baixo, na união de uma parte e outra, onde nós vamos finalizar a carreira. Então, eu fiz as 2 correntes, agora eu faço um ponto bem no ponto baixo, onde fizemos a união de uma parte e outra. Então, fiz esse ponto, faço mais 2 correntes e vamos prender lá no primeiro ponto do primeiro bloco da carreira. Prendi com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar por mais 2 carreiras, mas nós vamos dar uma ajustada na manga. Então, o que vamos fazer? Continuar trabalhando, fazendo aqui os blocos com 3 pontos e separados agora por uma correntinha. Então, antes, nós separávamos com 2 correntes o bloquinho. Então, ó, vou fazer aqui os 3 pontos e uma corrente. Na carreira de baixo, fazíamos 2 correntes de separação. Agora, nessas outras 2 seguintes, faremos uma corrente de separação. Então, venho, faço uma corrente e já venho para o próximo bloquinho. Dessa forma, por 2 carreiras, onde eu volto depois dessas 2 carreiras finalizadas para trabalhar só a parte do acabamento da manga. Finalizei as 3 carreiras da manga. Agora, a carreira de acabamento será feita com uma carreira em meio ponto, fazendo um meio ponto para cada ponto da carreira de base. Eu inicio com 2 correntinhas, laçada na agulha, e no próximo ponto, como se eu fosse fazer um ponto alto, quando eu fico com as 3 laçadas, eu pego as 3 de uma única vez. No espaço de correntinhas, eu faço um meio ponto. E assim eu vou trabalhar circulando toda a carreira. Depois, na parte aqui do decote, eu vou fazer a mesma coisa. Vou passar aqui uma carreira em volta dessa parte. Na outra manga eu já passei, e aqui na parte de baixo, quando eu finalizei a união da carreira, eu também já aproveitei, ó, para passar uma carreira em meio ponto, para ficar padronizado em toda a nossa peça,
quando a gente finaliza uma carreira em meio ponto, tanto na parte de baixo como na parte ali de cima, em cada uma das mangas, então fica um acabamento bem legal. Bem, eu vou fazer então na manga, na parte ali do decote e volto mostrando a peça finalizada. Bem, pessoal, e aqui no final, antes de terminar mesmo a nossa aula, eu gostaria de mostrar para vocês a sobra de fio de um novelo após confeccionar e arrematar, finalizando por completo a nossa blusa. Então, ainda tive essa sobra de fio. Bem, agora eu mostro para vocês a peça finalizada e também finalizamos a nossa aula. Bem, aqui eu já terminei o arremate da blusa, fazendo a carreira lá na parte da gola, mangas também finalizadas e arrematadas, e assim nós finalizamos a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!